Boa noite, queridos amigos. Bem-vindos à Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. É com imensa alegria que acolhemos a cada um que do seu lar se reúne conosco agora, nesse momento, em pensamento e em coração. Esta noite traremos para a nossa reflexão um tema também muito importante e significativo. Vamos refletir sobre a assistência social e espiritualidade. E quem trará essa reflexão para socializar conosco é a nossa querida amiga, nossa irmã, Marta Marques. A Marta é trabalhadora da Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, de Porto Alegre. E é de lá que ela nos traz o seu conhecimento, a sua experiência nesta área, porque a Marta também é diretora da área de promoção social espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa Fergues. Marta, bem-vinda à Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. É com imensa alegria também que nós te recebemos e desejamos ter contigo bons momentos de aprendizado, de reflexão. Que todos possamos então rogar a Jesus que nos abençoe, abençoando assim os propósitos de cada um de nós para esta noite. Olá, amigos. Agradecendo pela oportunidade, rogamos ao Mestre que nos permita receber a intuição necessária para darmos conta da tarefa que nos cabe. Escolhemos o tema assistência social e espiritualidade por fazer parte do nosso contexto como trabalhadora nas fileiras espíritas. E vamos iniciar com o termo espiritualidade. Espiritualidade como conexão do humano com o divino. E espiritualidade é um termo que se origina da palavra spiritus, do latim, que quer dizer sopro, né? Como se fosse um sopro divino que existe em cada um de nós, a nossa essência. Espiritualidade pode ser definida como propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem aquilo que é tangível, né? É a procura de um sentido, de conexão com algo que é maior. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Não quer dizer exatamente seguir uma religião ou outra, é mais o desejo de se transformar para conseguir viver por valores diferentes dos valores materiais. É fazer uma busca profunda para descobrir-se como parte de algo maior que transcende o que conhecemos. Podemos dizer que espiritualidade é esse reencontro com a própria essência, é a qualidade da relação com o que para nós é sagrado. E a assistência social? De que assistência nós estamos falando, né? A palavra assistência se refere muito ao ato de estar junto, de acompanhar, a uma ação de ajuda, de prestar auxílio, tanto que são sinônimos de assistência, ajuda, amparo, cooperação, presença, socorro. A assistência social prestada por instituições da sociedade civil é justamente o amparo, a orientação e a proteção dos sujeitos em vulnerabilidade, a fim de oportunizar acesso às necessidades básicas. A assistência social, enquanto política pública, ela tem por objetivo garantir a proteção social do cidadão, ou seja, o apoio aos indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento das dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas, projetos. E essa política pública ela é garantida pela Constituição brasileira. Possibilita a todos os que vivem no Brasil ter seus direitos mais básicos garantidos.
Por meio dessa política pública, as pessoas em situação de vulnerabilidade ou que enfrentam dificuldades na família ou na convivência com a comunidade têm apoio, orientação, acolhimento, proteção, além de encaminhamento aos serviços de assistência social ou para outras políticas como saúde, educação. E para dar conta desse dever, porque essa política, essa proteção é dever do Estado e direito do cidadão, para dar conta desse dever, o Estado ele conta com o apoio de instituições da sociedade civil, né? Na sociedade civil se encontra o Centro Espírita. O Centro Espírita é uma instituição da sociedade civil. E essas instituições, elas têm papel complementar à ação do Estado, ou seja, não são o principal responsável pela proteção. Elas atuam, né, dentro dos seus próprios recursos. Então, ela pode e deve realizar, olhando para os recursos que dispõe, sem esquecer o seu objetivo, seus princípios, sua missão, seus valores, para não perder a sua identidade e autonomia. A assistência social espírita tem por base Jesus e Kardec. Então, a orientação para os trabalhos de assistência social espírita estão nos ensinamentos de Jesus e nas orientações que constam no Pentateuco da codificação kardeciana. Os trabalhadores, além desse conhecimento, desse embasamento, precisam também estar atentos à legislação vigente, para evitar entrar em conflito com o que preconiza a lei. E nós vamos trazer um exemplo aqui. No artigo 5º da nossa Constituição, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. No inciso 6º deste artigo, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Sabedores disso, que a Constituição garante a liberdade religiosa, nós não vamos vincular o atendimento das necessidades básicas à adesão à doutrina espírita, ou mesmo exigir que participem de algum serviço da casa espírita que é importante para nós. Por exemplo, o passe. A pessoa não é obrigada a tomar passe para receber. Nós devemos, sim, oferecer o que a casa espírita tem, mas não obrigar a participar. Convém que a gente lembre o seguinte: a doutrina espírita ela é libertadora de consciências. E o nosso trabalho não deve esquecer essa premissa. Ah, mas daí a gente simplesmente vai doar e está tudo bem? Não necessariamente assim. A gente pode estabelecer pelo diálogo acordos que possam ser cumpridos pelas famílias, pelas pessoas, sem necessariamente constrangê-las a isso. E quando a gente tiver dúvida, a melhor coisa é pensar em como Jesus fazia. Jesus atendia a todos e ele oferecia a sua companhia. Ninguém era obrigado a segui-lo. Mas todos recebiam a orientação sobre o melhor caminho a seguir. E eram livres para fazer as escolhas. Essa é a nossa referência. A assistência ela é anterior a Jesus na história da humanidade, né? Então,
assistência, como cuidado, como amparo, ela faz parte da trajetória da humanidade. E segundo a antropóloga norte-americana Margaret Mead, o primeiro sinal de civilização em uma cultura é de um fêmur fraturado que tem mais ou menos 15 mil anos. Esse fêmur foi encontrado num sítio arqueológico e pensando que em uma época em que não existiam os benefícios da ciência moderna, o tempo de cicatrização levou semanas, né? E são semanas em descanso absoluto. Isso quer dizer que, como o osso foi quebrado e curado, alguém cuidou durante esse processo de recuperação. Ou seja, alguém cuidou de alguém. Para a antropóloga, esse cuidar do outro é o que caracteriza o processo civilizatório. Na trajetória da civilização humana, o cuidado com os mais fragilizados, ele ocorreu das mais diferentes formas, de acordo com a cultura, com a época, com os valores, com essa relação homem-mundo, né, e com a própria espiritualidade, com a transcendência, com essa relação com o transcendente. Na antiguidade, a pobreza era um estado daqueles que não contavam com meio de subsistência, ou porque eram velhos demais, ou porque estavam doentes, ou porque não tinham quem os sustentassem, como no caso das viúvas, das crianças órfãos, dos abandonados. E a assistência aos pobres, aos velhos, aos abandonados, era a responsabilidade da família, da tribo, do clã. E cada um tomava conta dos seus à sua maneira, porque cada um vivia segundo os seus costumes, suas crenças. Não existia um padrão de cuidado. E em sociedades onde o sobrenatural e o místico era a causa, era a explicação para tudo, né? Para tudo que acontecia, as dificuldades, os sofrimentos e até as necessidades eram tidos como acertos com a justiça divina e não cabia ao homem interferir. Somente os representantes da divindade, os sacerdotes, poderiam aliviar esses sofrimentos, esses males. Os templos, então, eram as instituições voltadas para o atendimento aos pobres, oferecendo a eles consultas médicas, medicamento, alimento, roupa. Normalmente, os governos não se envolviam nesse atendimento às necessidades dos vulneráveis, a não ser em casos de calamidade pública. Mas na história a gente encontra um dado sobre a política do pão e circo, que na verdade era um modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população para mantê-la fiel à ordem que tinha sido estabelecida e também para conquistar o seu apoio. Os romanos distribuíam para os pobres e para os desempregados uma grande quantidade de víveres e lhes ofereciam espetáculos. E assim, os ditos pobres sentiam-se abençoados por ter alguém que lhes oferecia o necessário para viver. E não questionavam nada do que lhes era imposto. Com o cristianismo, essa assistência ela adquire outras dimensões para além da esmola. Quais sejam? Justiça social, a dimensão espiritual da assistência. Isto pela preocupação de alimentar os corpos, de cuidar da saúde, levando também consolo e orientação. Neste período e durante muitos séculos, a prática da assistência era tarefa das igrejas, dos seus líderes espirituais, que buscavam recursos com os mais abastados, sendo que muitos destes se julgavam assim preferidos por Deus, né? Eles eram merecedores daquela posição social que desfrutavam.
praticando esmola para garantir a salvação ou um lugar no paraíso. Com o tempo, mais aproximadamente lá pelo século XVI, a questão da pobreza ela passa a ser tratada como um problema de justiça pessoal e social. Em alguns países da Europa, o Estado passa a exigir contribuição de particulares, de conventos, mosteiros e paróquias para assistência aos pobres. Então, o Estado toma para si esse papel, mas ele cobra ajuda de outros, né? E ao mesmo tempo ele proíbe a mendicância, ele estabelece que seja feita uma lista de pobres, então, né, através de um levantamento com visitas domiciliares e impede o deslocamento desses pobres. Eles não poderiam se deslocar de uma província para outra, tipo assim, cada um que cuide do seu pobre. Os doentes eles eram encaminhados aos hospitais, os demais pobres eram então recebiam bilhetes para distribuição de auxílios em datas fixas. Então tinham dias fixos e eles com esses bilhetes resgatavam então aquilo que precisavam. A pobreza nessa época era tratada como falta de caráter, assim, era preguiça. Então eram chamados de indigentes, mendigos, vagabundos ou simplesmente pobres, que era o que caracterizava aquela população. A abordagem era de ajustamento, como se somente os pobres tivessem defeitos morais e, portanto, precisavam ser ensinados a comportar-se e assim se enquadrar em um padrão de sociedade. A partir do século XIX, né, que aí tem como marco a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, até pelo um contexto de revoluções na Europa, enfim, os pobres eles têm uma outra identidade. Também como decorrência da Revolução Industrial, né? Esses pobres são trabalhadores que se encontram na condição de pedir ajuda para garantir a sobrevivência de suas famílias. O desemprego crescia e era sinônimo de indigência na maioria dos casos. A pobreza era largamente visível nas cidades. O que separava as elites do povo era mais do que diferença econômica, social ou mesmo cultural. Era como se o povo e a elite pertencessem a humanidades diferentes. Soltos à própria sorte, os pobres tinham apenas na igreja uma fonte de ajuda. Como não havia nenhum serviço oficial para controlar os donativos, é a igreja que vai exercer esse papel no cotidiano, tendo como base uma teoria de que ajudar o próximo é de alguma forma se aproximar de Cristo. E isso fez com que a generosidade se tornasse para o cristão que pensava em salvar sua alma um sacrifício necessário. Mas e por que a gente está trazendo todos esses dados, todas essas informações assim, né? Nós estamos no século XXI, Brasil, o que isso tem a ver conosco? Acho que muito, né? Nós somos reencarnacionistas e a gente coletou essas informações para que a gente possa refletir sobre a nossa maneira de ver a assistência, de praticar a assistência. Como é que nós estamos realizando a tarefa de contribuir com a melhoria na condição de vida do outro? Talvez nós tenhamos acumulado tantas experiências, né, em outros credos, em outras manifestações religiosas, e esse olhar, essa relação de espiritualidade é que está interferindo na nossa ação hoje, e ela vai interferir, porque ela faz parte de nós. Essas idas e vindas nas tantas reencarnações que tivemos, elas fazem parte da nossa construção espiritual e elas vão aparecer na nossa ação. É por isso que a gente precisa reflexionar.
Como é que a gente está atuando como espíritas? E daí eu vou fazer 3 perguntinhas assim, ao mesmo tempo eu já meio que respondo, para que a gente possa reflexionar aonde nós cristalizamos a nossa mente. Como é que nós estamos atuando na assistência? Como espíritas que acreditam que a necessidade do outro é um acerto com a divindade? E daí, olha, o problema é dele, afinal, né? Tudo que acontece conosco não é resultado de nós mesmos? Então, cada um com seus problemas. Será que nós estamos atuando na assistência como espíritas que acreditam que a pobreza é um desvio de caráter e que todo pobre precisa se encaixar no modelo de conduta, um padrão criado por quem sabe mais e é preferido por Deus? Sim, né? Porque ser bom é ser como nós, que buscamos conhecer as leis de Deus e agimos de acordo com o que consideramos correto, não é isso? Bom pobre tem que ser limpinho, falar baixo, ter preferências por essa ou aquela música, aquela leitura, assim, não desperdiçar o que recebe. Como se existisse um tipo de comportamento que nos torna melhores e mais capazes. A terceira pergunta: será que nós estamos agindo na assistência como aqueles espíritas que acreditam que o outro é incapaz de gerir a sua própria vida? Como alguém que está totalmente à mercê da vontade alheia e por isso nós traçamos os planos, nós traçamos as metas e sem escutá-los. Afinal, nós sabemos o que é melhor para eles. É só para que a gente possa refletir, porque essas perguntas se referem àquela história que a gente contava antes, da assistência na trajetória da humanidade. Kardec nos alerta, né, que o estudo deve vir antes do trabalho, a gente deve se preparar para o trabalho. E que mesmo iniciando o trabalho, o estudo ele deve ser constante e permanente, para que os princípios doutrinários eles possam estar presentes no nosso agir, para que a gente, internalizando esse conhecimento, possa praticar esse conhecimento. E por que isso é tão necessário e é tão importante para o espírita, a questão do estudo? Porque nós sabemos que nós precisamos nos transformar, que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, de agir. E para a gente mudar a nossa forma de agir, a gente precisa mudar interiormente, né? Então, cabeça, coração e mãos. A gente recebe toda essa informação, mas se a gente não elabora interiormente, ela não se transforma em ação. Nós precisamos voltar sempre às orientações que encontramos nas lições de Jesus, no Evangelho e em outras obras da codificação, para transformar essa assistência num ato, num gesto de amor, que é o que nos fala Jesus. Jesus, ele nos fala de amor ao próximo, ele nos orienta para atuar sempre com respeito, com dignidade, com relação ao outro. E por vezes a gente se perde, não sabe muito bem o que fazer, né? Com o estudo das obras básicas, nós aprendemos que tudo no universo é conectado, absolutamente tudo. Nós então fazemos parte de uma imensa rede de seres ligados entre si e os acontecimentos impactam a vida de todos. Então, as situações que nós vivenciamos não são por acaso. Podemos afirmar que se nós estamos passando pela experiência de conhecer pessoas com necessidades,
é porque algo nós precisamos aprender com essas pessoas. Qual vai ser o aprendizado? Somente pelo trabalho no bem, pelo exercício da convivência fraterna, é que talvez a gente desvende esse mistério um dia. Quando a gente puder analisar a trajetória e perceber o quanto a gente evoluiu em virtudes, em sentimentos. Outra questão bem importante é a forma como a gente entende a doação, a beneficência. Será que nós vemos como esmola ou como direito à vida? No Livro dos Espíritos, na questão 880, nós vamos ver que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. E dizem os Espíritos que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. E nem fazer nada que possa comprometer a sua existência física. Bom, para a existência física, para a existência do corpo material, o alimento é indispensável. Assim como a proteção para o frio, para as intempéries do tempo. Então, na assistência, nós não trabalhamos com esmola. Nós trabalhamos com direito à vida. Até porque a esmola embrutece, ela degrada as pessoas. E na questão 888, os espíritos nos dizem que uma sociedade baseada na lei de Deus, na lei de justiça, essa sociedade deve prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar as suas vidas ao acaso, sujeitas à boa vontade. Isso quer dizer o quê? Que o nosso trabalho precisa de planejamento e organização, porque senão o atendimento vai ficar ao acaso. Porque se a gente não sabe onde vai chegar e nem que recursos dispõe, estaremos ao acaso. A nossa espiritualidade, ela se expressa na forma como nós vivenciamos os preceitos espíritas de fraternidade, de igualdade, de solidariedade, levando em consideração a nossa proposta de acolher, consolar, orientar e esclarecer. Acolher aos que se encontram em vulnerabilidade, consolar pelo atendimento das necessidades mais urgentes, orientar para a busca de outros recursos e de novas descobertas, esclarecer para a compreensão dos fatos da vida, da formação e do fortalecimento de vínculos com vários atores da sociedade. Isso porque o nosso trabalho, ele deve sempre visar a libertação e nunca a dependência. Nós temos um método referência para o trabalho na assistência social e esse método referência ele está baseado na parábola do bom samaritano. Eu até nem vou contar essa parábola porque ela é bem conhecida de todos nós. Eu vou só abordar os passos do método a partir da parábola. Então, o primeiro passo é observar, né? O samaritano, então, ele que era considerado impuro, né? Ele observa que tem um homem caído, ele percebe a situação e o sofrimento por que passava aquele homem, e sem investigar a sua origem, suas crenças ou posição social, ele se aproxima e atende o caído. Né? Então, esse ato de observar, ele não levou muito tempo, né? E era um samaritano e um caído. Mas o samaritano se sensibilizou com o que via.
E ao se sensibilizar com aquilo, ele correu e atendeu aquela necessidade que ele percebia. Mas o que é esse observar no trabalho da área de assistência e promoção social? Esse observar é ver, é ouvir e é sentir ao mesmo tempo. Assim. É importante levar em consideração que as necessidades, normalmente elas estão escondidas, elas estão camufladas. É importante observar com todos os sentidos, assim, né? Então não é um ato mecânico, é uma reflexão que precisa ser feito. Muitas vezes a observação mais prolongada vai exigir da gente um estudo de caso para compreender a verdadeira demanda. Isso quer dizer que a gente precisa de equipe, né? Porque estudo de caso precisa mais de uma pessoa. Então nós temos que formar equipes. Exige para isso também trabalho, exige muita atenção, exige tempo. E por que a gente diz que é bom formar equipe? Porque quando várias pessoas observam, são várias percepções, então amplia esse espectro e permite que a gente, pela troca de impressões, pelo diálogo, possa pensar em estratégias de aproximação para melhor atender. Quando a gente diz que as necessidades ficam escondidas, camufladas, é porque a gente enxerga o que chega primeiro, né? Então, chega em nós, estou com fome. A necessidade agora é cesta básica. Mas por que ela está com fome? Por que ela precisa pedir a comida? O que está por trás dessa necessidade? Quando a gente só distribui a cesta básica, a gente atua na consequência, a gente não atua na causa. E a cesta básica ela é necessária, mas ela sozinha não resolve o problema. Então, pensando assim, como seria essa observação, de acordo com a parábola, né? No trabalho do cotidiano da ápice, assim, será que nós estamos destinando tempo suficiente para observar ou nós estamos simplesmente realizando a tarefa no automático, assim, sem prestar muito atenção? Só para que a gente fique pensando, né? O segundo passo é o passo da aproximação, né? O samaritano ele se aproxima, ele cuida do homem e utiliza todos os recursos que possuía. Então, nós temos aí dois passos, da aproximação e utilização de recursos. E ele possuía ali óleo e vinho, e foi assim que ele tratou do homem. Mas esse aproximar, ele exige que a gente sinta o outro, né? Que a gente faça uma conexão para perceber os valores, a intensidade que o outro tem. E esse contato ele pode contribuir para que a gente compreenda um pouco melhor o outro, essa aproximação. A aproximação busca compreender então os anseios, para que a gente possa chegar fazer um movimento de aproximação. A gente precisa entender que existe a aproximação física, que é esse sentar lado a lado mesmo, né? É estar ao lado do outro de uma forma espontânea. Mas tem também uma aproximação que é emocional, que é através dos seus sentimentos mesmo, assim, que é aquela aproximação que acolhe a dor do outro. Porque a gente pode estar próximo fisicamente, mas distanciado emocionalmente, né? Então, aí fica a nossa pergunta assim, e nos momentos atuais, como é que nós podemos agir de modo que o outro sinta a nossa proximidade? Como é que a gente pode atuar de forma que aquele que está fragilizado possa sentir que a gente está próximo? Quando a gente pensa em utilização dos recursos, a gente sempre busca otimizar os recursos que tem, porque nunca são demais, né? Sempre são escassos. Assim.
Raras são as situações em que a gente tem para distribuir. Então, é preciso que a gente pense numa forma de utilização correta, adequada desses recursos. E a gente traz aqui que uma observação e uma aproximação bem feita, elas podem permitir a melhor adequação dos recursos, a melhor utilização dos recursos. Então, nós precisamos sempre aplicar com muita parcimônia esses recursos, adequando a necessidade, a demanda, sem interferir na autonomia e no protagonismo daquela pessoa que está em atendimento. O que a gente quer dizer com isso assim? Quais são os recursos que nós dispomos para fazer um atendimento? Alimentos, roupa. Mas no caso da roupa, por exemplo, não é melhor que ela escolha a que ela precisa do que a gente colocar numa sacola e ela levar para casa e chegar lá não é aquilo que agrada? Porque eles também têm gosto. Não é porque estão passando por essa necessidade que todo mundo tem que usar camiseta cinza. De repente não gosta. Então, otimizar os recursos também é permitir ter esse diálogo, esse olhar diferenciado, no sentido de, mesmo que intuitivamente, poder sentir isso, sentir o quanto eu entendo a necessidade do outro, né? Então, a assistência imediata, ela é muito necessária, ela é muito importante, mas ela não deve ser a tônica do nosso trabalho, ela não é a única ação. A gente deve pensar em outras ações para que ocorram verdadeiras transformações e a promoção aconteça, né? Então, a gente deve sempre buscar o desenvolvimento da autoestima, do protagonismo, da autonomia daquela pessoa que está sendo atendida. E quando a gente fala em recursos, a gente fala em recursos humanos também, não só em recursos materiais, né? E daí fica a seguinte pergunta com relação aos recursos. Diante do contexto, assim, como utilizar os recursos de forma a produzir os resultados que nós planejamos? Ops, nós não planejamos? Nós estamos simplesmente fazejando? Ou seja, fazendo sem planejamento? Para que a gente utilize bem os recursos, a gente precisa planejar, né? Então, quem planeja, que bom, já tem como ter uma noção da aplicação desses recursos da forma mais adequada. Seguimos para o quarto passo, que é a questão do acompanhamento, né? O samaritano coloca o homem no seu cavalo e leva esse homem até a hospedaria, cuidando dele e assumindo os custos com o cuidado, enfim. Então, esse acompanhamento na ápice, ele significa mais do que caminhar lado a lado. Ele pressupõe um envolvimento com o outro, assim, mas com o cuidado de não gerar dependência, né? É ser o amparo, é ser o apoio, mas sem gerar dependência. É orientar para que ele possa seguir adiante e talvez reconhecer as suas próprias dores, assim. É importante também que a gente possa falar da gente mesmo com o outro, né? Mostrar que nós somos pessoas frágeis, que também temos necessidades, que por vezes precisamos de apoio, e essa relação de confiança pode trazer resultados muito positivos para o que a gente espera com relação à assistência, porque também aquela pessoa que está em atendimento vai se sentir mais próximo e vai falar com a gente com mais tranquilidade. Nesse sentido, os grupos de convivência pode ser uma ótima alternativa, né? Porque eles permitem fazer trabalhos mais reflexivos com relação à própria condução da vida, a solução de situações do cotidiano, a questões de relacionamento. É lógico que a gente está convivendo, passando por um momento que é difícil o convívio presencial, assim, né? Mas para que a gente possa prospectar ações para o futuro, assim. Quando a gente pensa em desenvolvimento de autonomia,
em desenvolvimento de autoestima, a gente precisa trabalhar na lógica de fazer grupos de convivência que possam trabalhar temas que levem a esse resultado, né? Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: o plano que a gente tem com relação à ápice em nossas casas, ele contempla esse acompanhamento? Como é que a gente está fazendo esse acompanhamento? E o último passo do método é a questão do responsabilizar-se, né? Que aparece quando o samaritano chega e diz assim: olha, aqui tem 2 denários, cuida dele, quando eu retornar eu cubro as despesas que ainda houverem. Tipo assim, olha, pode ficar tranquilo, né, que eu resolvo o problema, não deixa de cuidar dele. Para nós, na ápice, o ser responsável não é fazer pelo outro, não é tolher a liberdade, mas é estar disponível quando ele precisa. Então, e a gente precisa, na verdade, ter uma preparação, preparar no sentido de ter recursos internos para reconhecer os nossos limites, os limites do outro e os limites da ação, para que a gente faça esse processo de desenvolvimento ou de transformação sem causar prejuízo, né? O outro, ele é capaz de fazer o seu próprio desenvolvimento, ele é capaz de alterar a situação que se encontra, mas é preciso ter um ponto de equilíbrio entre o que nós queremos, o que ele quer e as possibilidades que nós temos. Tanto nós que oferecemos o trabalho e eles que estão a atendimento. Existe um momento certo para a gente se libertar, né? Para a gente liberar o outro também. E nós precisamos entender esse processo para que a gente não acabe achando que o outro nunca está pronto, ou então que ele já pode ir sem ele estar pronto, porque a gente precisa conhecer esse limite e ele não é igual para todo mundo. Tem pessoas que vão ficar em atendimento durante 5 anos e vão se libertar e vão dizer: olha, agora eu não preciso mais, já estou com a minha vida organizada, já posso contribuir em vez de ficar recebendo. E tem pessoas que vão levar 8, 10 anos e não vão conseguir fazer esse processo. E daí a gente tem que entender também que tem um limite para a gente continuar atendendo. Porque ele precisa tomar conta da própria vida. E tem pessoas que às vezes precisam ficar sozinhas para perceber isso. Só que para a gente entender essa etapa, a gente tem que fazer um trabalho de maturação, né? De compreender esse processo. E por isso é tão importante que a gente planeje, que a gente ponha no papel. Porque quando a gente põe no papel, a gente passa a compreender melhor esse processo todo. Inclusive, entender aonde a gente quer chegar. Quando a gente sabe onde quer chegar, fica mais fácil descobrir qual é o caminho, né? E daí fica a seguinte pergunta: o que nós entendemos como ser responsável pelo outro e como nós estamos nos preparando para essa responsabilidade? Que a gente possa pensar sobre isso também. As atividades da área de assistência e promoção social espírita, elas devem ser realizadas sempre de forma integrada com outras áreas no centro espírita, como eu já disse, sem imposição, né? É importante que a gente organize, planeje o trabalho para que a gente não se frustre nem cause frustração naqueles que mais precisam desse trabalho. Mas é muito importante que o trabalhador conheça o território para que dê conta dessa tarefa, né? O que é o território? É o espaço físico onde a casa está. Se o nosso atendimento é no bairro X, que outras instituições têm no bairro X que possam complementar esse trabalho que a gente faz? Porque nós não somos obrigados a fazer tudo. Nós temos uma competência enquanto centro espírita, né? Então somos limitados em nossa ação.
E hoje a gente tem uma realidade aí bastante complicada, né? A gente tem muitas vidas quebradas, como aquele fêmur lá descoberto pela antropóloga. E são fraturas diferentes, né? Mais difíceis de consertar. E são fraturas que não é o avanço da ciência que vai indicar o quanto nós vamos trabalhar ou não, ou o quanto nós, aprofundando na teoria, vamos resolver a questão. Né? Mais que isso, é preciso pôr em prática o princípio ético do cuidado com o outro. Nós estamos vivendo momentos de muita vulnerabilidade e não somente por questões de saúde coletiva, como a transmissão comunitária, por vezes desenfreadas do vírus da Covid, que fica se metamorfoseando, né? E fazendo novas vítimas. Antes mesmo nós já tínhamos indícios de que a fome aumentava pelo número de famílias que buscavam por alimento em nossas instituições. A pandemia evidenciou e potencializou o que nós já sabíamos. Existe um grande número de irmãos nossos passando por provas duríssimas. E nós participamos desse contexto. Então, de alguma forma, nós estamos implicados nesse contexto. As últimas informações que nós tivemos ouvindo um jornal é de que no Brasil existem 130 mil crianças órfãos da pandemia. Crianças que ficaram órfãos na pandemia. E maior que a necessidade de alimento para o corpo é a falta de afeto, a ausência da referência, a quebra de vínculo. E isso são consequências da ausência dos pais, do responsável. E esta é só uma das consequências da pandemia. É só uma das frentes de trabalho que vejo para nós, assim, né? Existem outras dores, inúmeras dores que baterão a nossa porta. E eu fico me questionando o quanto nós estamos nos preparando para elas. Nós precisamos estar preparados para enfrentar essas dores e para saber lidar com elas. Para não querer assumir a responsabilidade sobre tudo e acabar adoecendo também quando perceber que somos muito frágeis frente aos desafios, né? Há que se pensar em recursos materiais, é verdade, a gente não vai negar isso, mas nós precisamos nos fortalecer sobremaneira na fé e na esperança. Nós precisamos nos abastecer de conhecimento. Nós precisamos formar equipes de trabalho e fortalecer as nossas equipes de trabalho. Conhecer as dores dos nossos parceiros de trabalho também. Porque nós não estamos isentos dessa dor, desse sofrimento. É importante que a gente conheça o território, como eu já falei, para que a gente possa buscar aliados para cumprir a nossa tarefa. Para poder amparar a quem precisa, fazendo aquilo que nos compete, articulando parcerias, para tudo aquilo que foge à nossa alçada. Mas a gente jamais deve se isentar de consolar, de acolher e de orientar. A gente traz assim que, na verdade, o objetivo da assistência social espírita, ela não é como muitos pensam, assim, somente saciar corpos perecíveis, né? Mas também iluminar consciências, formar indivíduos saudáveis do ponto de vista físico, psicológico e espiritual,
formar homens de bem, porque, segundo Emmanuel, né, em O Consolador, o homem que se ilumina, ele conquista a ordem e a harmonia para si mesmo, e é isso que todos nós buscamos, né? Então, meus queridos, agradeço a oportunidade, as reflexões, o aprendizado, e rogamos que tenhamos todo o suporte espiritual que precisamos, né? Nós sabemos que Deus é justo, é bom, que não descuida de nós, que Jesus nos ampara. Então a gente só pede que tenhamos força para nos transformar, resignação frente ao que não podemos transformar e que tenhamos sabedoria para poder decidir entre os dois, não é mesmo? O que nós sabemos é que todo dia é dia de recomeçar e fazer a diferença. Jesus esteja com todos nós. E assim seja. Muito obrigada, Marta, por teres compartilhado conosco o teu conhecimento e a tua experiência, trazidos de forma tão amorosa e tão segura. Queremos lembrar ainda aos irmãos que desejarem conversar através do atendimento fraterno disponível na nossa casa, que o número para fazer esta ligação está registrado nos comentários desta transmissão. E ao fazerem esta chamada, esta ligação, com certeza encontrarão do outro lado da linha um trabalhador da nossa casa, disposto a ouvir sem julgamentos, com muito respeito e com empatia. Vamos agora então ao nosso momento de prece, e para este momento convidamos a todos a manterem o pensamento elevado, a aproximarem os corações do Cristo e nos acompanharem então numa oração. Pai amoroso, Deus de infinita bondade, envolva-nos na tua paz, na tua luz. Que o teu cuidado de Pai alcance nossas famílias, envolvendo os sofredores e acalmando as dores do mundo. Querido amigo Jesus, inspira-nos a coragem para nos tornarmos pacificadores a partir do teu exemplo. Que o teu Evangelho esteja presente em todos os lares, ensinando de forma especial cada pai, cada mãe, a conduzir de forma segura os corações dos jovens, das crianças, que se reúnem com eles nos nossos lares. Benfeitores amigos, nos acompanhem durante a semana, inspirando-nos bons pensamentos, para que tenhamos atitudes voltadas sempre ao bem, nos encorajando a tomar decisões acertadas, que valorizem o respeito ao outro e que sejam também decisões que promovam a paz. Que nós possamos, a partir das lições de hoje, a partir do Evangelho de Jesus, cuidar uns dos outros, encorajando-nos mutuamente a construir fraternidade. Querido amigo, nosso irmão maior, que a nossa semana então seja de muita paz e de muita harmonia. Gostaríamos ainda de convidar a todos para a próxima exposição doutrinária da nossa SEAF, que será amanhã, na segunda-feira, às 16 horas, e que trará para a nossa reflexão um tema voltado à família. Mais uma vez agradecemos a companhia de todos, rogando a Jesus que permaneça conosco.